O que avaliar antes de contratar um engenheiro? Eu sou do lado esquerdo e hoje venho te ajudar a contratar um engenheiro correto. E se você é engenheiro, fica ligado para ver se está dentro dessa listinha que eu fiz aqui. Primeira coisa muito importante é acompanhamento, né? Tem que ver se essa pessoa ela realmente acompanha a obra. É muito normal vermos profissionais técnicos que eles realmente não acompanham a obra. Tá? Pega a obra, o serviço ali, joga no colo do construtor e nunca mais. Tá bom? Então é muito importante ter esse acompanhamento para que as plantas, né, que forem fornecidas, elas realmente possam ser executadas naquele lugar. Então é muito importante isso daí. Vai depender da sua obra, da necessidade e qual é a frequência desse acompanhamento. Eu gosto muito de acompanhar diariamente, quando possível, né? Mas principalmente início de obra, mudança de etapa, quando sai pedreiro, entra pintor, coisa e tal, né? E bastante também no final, que é para dar aqueles detalhes caprichados. Se alguma coisa ficou para trás, é ali que aparece, tem que estar para resolver, né? A gente trabalha para que não aconteça muito, né? Mas infelizmente ainda acontece às vezes. Então, o acompanhamento é muito importante para ter a obra sendo executada da maneira correta. Então, preste atenção, a pessoa que você vai contratar, ela faz o acompanhamento, não faz? Tem custo adicional, não tem? Como é que é? Ele é responsável mesmo pela obra ou é o construtor? Então isso daí é muito importante de ver antes de contratar um engenheiro. Segundo ponto muito importante, experiência. Não é importante apenas o tempo de carreira dessa pessoa, mas sim o quanto ele fez nesse tempo. Assim como a gente tem engenheiros que em um ano fazem uma, duas obras, a gente tem engenheiros que fazem muito mais do que isso, 10, 15, 20, né? Então, outra coisa importante dentro da experiência, é quanto da experiência que ele tem serve para a sua obra. Então, é muito importante você ter um engenheiro ali que ele é muito de fazer reformas, né? E você não vai fazer reforma, você vai fazer, sei lá, uma estrada, né? Não tem nada a ver, né? Por mais que ele tenha formação para fazer, não tem experiência nisso. Tem que ter cuidado com isso daí, tá bom? Ver qual é a experiência que ele tem e se essa experiência te ajuda na tua necessidade. Terceiro ponto, comunicação, muito importante, né? Às vezes a gente fica, pá, o cara me mandou um áudio de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, mas está explicando, está dando para entender, se faz entender, né? Ou é só aqueles rodeios, não responde, responde uma coisa sim, outra não. Isso é muito importante, tá? A comunicação primeiro com o cliente, depois a comunicação com a mão de obra, tá? Porque é outro idioma totalmente diferente do que vai falar com o cliente, com a parte da arquitetura, com outros engenheiros que tenham feito algum projeto complementar. Então, o engenheiro responsável pela obra tem meio que um coringa, ele tem que falar todos os idiomas e ele vai blindar você, proprietário, né, de ter que falar o idioma do pedreiro, o idioma do arquiteto, o idioma de todo mundo, tá bom? E essa comunicação ser clara, né, e objetiva. Também não adianta mandar um áudio de 5 minutos e explicar o que poderia ser explicado em 20 segundos, né? Vai fazer perder o seu tempo. Mas o mais importante é objetivo, realmente diz o que tem que dizer, ajuda, né, a entender a sua dúvida, né, responde realmente o que você perguntou, né, ou só a metade das coisas, né, ou não responde. Então a comunicação é muito importante, tem que ficar ligado nisso aí. Quarto ponto, organização. É muito importante o engenheiro ser organizado. É muito comum no início da carreira, e me aconteceu, e assim que eu já me formei, já comecei no mesmo dia, né? Como autônomo, né? Antes eu era estagiário de uma empresa e consegui comprar uma caminhonetinha ali, fui usando ela para levar material, trazer, acompanhar a obra, e o financeiro, e cobrar, e fazer o orçamento, fazer tudo fazia. Né? E com o tempo fui contratando uma pessoa para me ajudar numa área, outra pessoa para me ajudar em outra, né? Fui aprimorando outras, né? Acelerando, deixando melhor, mas automatizado, né? Então isso foi me ajudando a ter mais tempo para chegar na obra e olhar, ver, acompanhar de verdade. Que era uma coisa que pouco acontecia porque eu mais chegava para ver o que estava acontecendo. Então não era muito bem organizado. Se uma coisa acontecia comigo, acabou, parou a obra, né? Então essa organização é muito importante, tá? E principalmente com a documentação,
né, da obra, né, para iniciar, né, no final da obra também, registros fotográficos, tudo isso é muito importante ter, né, caso depois preciso fazer um furo no banheiro lá, onde é que eu posso furar? Se não tem um registro fotográfico, sinto muito, é difícil. Ah, mas a planta, tá, né, a planta é uma coisa, a execução às vezes muda, principalmente quando é reforma, então é importante ser organizado nisso daí. Quinto ponto e último, eu vou falar hoje é a responsabilidade. Tá? Então, ser engenheiro é ser responsável, é a pessoa que vai assumir os riscos, assumir a bronca quando ela vem, né, e a responsabilidade das coisas que acontecem. Ele está ali para que os erros não aconteçam, né, ou aconteçam menos erros, né, do que poderia acontecer se não estivesse. Né? Porém, às vezes acontece, temos erros, temos fatalidades, temos o próprio tempo, né, o clima, né, vai nos atrapalhar às vezes e a gente tem que ser responsável para poder ajustar os prazos, ajustar os cronogramas, né, e passar para o cliente a verdade do que vai atrasar, do que vai acontecer, do que poderia ter sido melhor, né, e do que precisa ser consertado, né, e mostrar essa responsabilidade é muito importante. Muitas vezes o engenheiro quer esconder os erros e não é bem por aí. Pela minha experiência, quanto mais erro aconteceu e consegui consertar, ajeitar, o cliente viu ali que teve um sofrimento, teve um desgaste, mas foi lá, consertou, arrumou, no final ficou como tem que ser, esse cliente vai ter que recomendar. Sempre. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Você não contrata um profissional, você contrata tranquilidade. É alguém que vai assumir a bronca, que vai lá, vai fazer, vai organizar, vai acompanhar, né, vai fazer a execução mesmo. E essa pessoa tem que ser assim. Se o teu engenheiro está deixando a desejar, conversa com ele. Não, preciso disso, preciso daquilo, preciso do outro, né? Porque realmente não adianta estar pagando um valor, né, para o engenheiro e ele não está entregando, né? E é isso aí. Eu agradeço você que ficou até agora nesse vídeo. Se tiver algum comentário, faça aqui embaixo. Alguma coisa mais que você gostaria de falar. Já teve experiência com engenheiro? Foi difícil? Foi complicado? Conta aqui essa experiência, como é que foi, para a gente poder também aprender um pouquinho mais. Tá bom? Muito obrigado.